Saudações, senhoras e senhores, bem-vindos. Eu sou o professor Victor Rabelo Brito, do Uniprocessos. Hoje eu tenho a agradável companhia de meus alunos para abordar um tema muito importante, sobretudo voltado para o público idoso, no sentido de tentar se prevenir contra golpes virtuais. Eu pesquisei e vi recentemente que os golpes virtuais aumentaram bastante da pandemia para cá. E este podcast ele faz parte de um projeto extensionista. Tá? Então, assim, eu vou já passar aqui para a Gabriela, ela vai se apresentar, né, o Otílio, o Pedro, e aí a gente vai conduzir esse bate-papo mais ou menos em torno de meia hora. Gabi? Olá, boa tarde, meu nome é Gabriela, eu sou estudante do curso de Direito na Uniprocessos, e hoje a gente vai entender mais ou menos como que esses golpes funcionam, quais são as suas negativas e positivas. Inclusive, eu vou trazer e abordar aqui para vocês também sobre uma lei que especifica também sobre esses tipos de crimes. No mais, é isso. Perfeito. Eu me chamo Otílio, também sou acadêmico do curso de Direito. Professor, é uma honra imensa ser seu aluno, participar desse projeto de pesquisa que eu creio que é de extrema importância para a sociedade brasileira. E através das informações passadas aqui nesse podcast, eu tenho certeza que implicará no resultado futuro para a sociedade. Muito legal, muito importante. Eu me chamo Pedro Henrique, sou estudante do curso de Administração e também estou na pós-graduação em Controladoria e Finanças. Eu trago para esse podcast a missão de conscientização. Para além dos dados que o professor citou, de que os casos vêm aumentando, eu também gostaria de tratar com a ótica é um caso de segurança pública. E quando a gente analisa segurança pública, a gente não pode olhar só nos dados, a gente também tem que ter uma parte de uma pesquisa qualitativa. E a gente percebe isso através da percepção de segurança. E quando a gente pesquisa, em especial os idosos, eles têm mostrado muita insegurança. Seja pela falta de conhecimento ou pela desconexão com a tecnologia. Então os golpes vêm se tornando cada vez mais frequentes e a gente vai tratar um pouco sobre isso. Perfeito, Pedro. Gente, vamos recapitular aqui rapidinho. Naturalmente, nós não temos todos os componentes do grupo, seria um prazer imenso, né? Mas dada as condições, né, o protocolo, digamos assim, nosso estúdio ele abriga até 4 pessoas para fazer as gravações de podcasts. Então, eu vou começar aqui perguntando para a senhora e para os senhores. Vamos fazer uma retrospectiva histórica de como que o projeto nasceu. A partir de que ideia que nasceu o projeto? Então, o projeto ele surge a partir da pesquisa breve que fizemos e vimos a necessidade da gente tomar alguma medida em relação a isso. Porque a gente falar sobre compliance, né, adequação às leis, a gente vê o cenário atual, onde quais são as principais demandas da sociedade, né? Entendemos que esse mundo virtual, ele tem sido um pouco, eu não vou falar negligenciado, né? Mas essa adequação às novas tecnologias, inteligência artificial, vem demandado muitos olhares, e a gente queria tratar sobre isso. Só que a partir do momento que a gente está falando sobre novas tecnologias, a gente também tem que parar e pensar como a sociedade está se adequando a isso. E quando a gente olha para a sociedade, a gente esbarra nos idosos. Eu falo isso porque tanto contato pessoal quanto contato profissional eu tenho em relação a isso. E vemos que é uma demanda, assim, tanto de conscientização quanto de atendimento que eles demandam, e é pouco tratado. Então, a necessidade surge a partir do momento que a gente para e olha e vê quais são as necessidades que estão sendo emanadas da sociedade. Sim. Perfeito, Pedro. Inclusive, fazendo uma observação, como diz o jargão popular, o ditado brasileiro, estamos vivendo a era digital. Então, uma coisa que fica meio impossibilitando os idosos hoje é principalmente a evolução da tecnologia, seja através dos aplicativos, otimização dos sistemas bancários, principalmente. Um exemplo que eu posso buscar aqui recentemente foi a implantação da modalidade de transferência via Pix, onde muitas pessoas, principalmente idosos, ainda não têm conhecimento como se faz. Falo isso por conhecimento próprio na minha família. Meu pai e a minha mãe, que já são de idade, não sabem realizar esse tipo de transação. Outro exemplo também comum que eu posso citar, recentemente fui numa agência bancária e, cara, é um absurdo a quantidade de idosos que hoje em dia ainda pedem ajuda em uma agência bancária para manusear um caixa eletrônico. É muito perigoso isso aí. É muito perigoso. Porque eu fui estagiário do Banco do Brasil, 1 ano e meio. E naquela época a gente já era orientado a justamente não a ajudar.
fazer com que os idosos procurassem, né, um profissional mais gabaritado, por assim dizer. Porque às vezes você vê a pessoa se passa por um estagiário. Eu fui estagiário do Banco do Brasil, não tem problema em citar o nome do banco. Às vezes uma pessoa se passa por estagiário para fazer de conta que está ajudando um cidadão idoso na boca do caixa, né, e pega a senha do cara. Então é muito triste. Então a gente vê o público idoso, falando respeitosamente, até porque meus pais são idosos também. Sim, claro. Eles são mais vulneráveis, entendeu? O irmão da minha sogra, ele já faleceu, o Zé, todo mundo chamava carinhosamente de Zé. Ele caiu num golpe de um falso funcionário do Banco do Brasil que acabou fazendo uma limpa na conta dele, e isso ele se sentiu muito mal, ele se sentiu humilhado, enganado, até entrou em depressão, entendeu? Então, e quando vocês trouxeram para mim essa temática, eu achei muito interessante, porque uma das características dos projetos extensionistas é levar a informação ao nosso público-alvo. E é por isso que eu comecei perguntando como é que surgiu essa ideia. Naturalmente, eu vou perguntar outras coisas, porque houve 2 visitas de campo, que é muito importante ter esse contato com o público-alvo, contato presencial com o público-alvo. E, além disso, ter esse podcast que é para levar mais informação. Então, o cerne da coisa aqui é levar a informação para as pessoas no sentido de prevenção mesmo, né? Também já fizemos projetos no sentido de o MED, Mecanismo Especial de Devolução, né, para golpe de Pix. Por isso que quando vocês trouxeram para mim esse tema, eu já comprei a ideia. Perfeito. Eu achei muito interessante. Inclusive, também a gente não pode deixar de trazer aqui sobre os golpes via WhatsApp, né? Que tem outras pessoas que se passam pela família, por amigos conhecidos e acabam caindo nesse golpe, que ele tem crescido cada vez mais. A gente achava que não, mas agora, como que é uma era digital que a gente tá, né? Então tá bem pior também. Falando sobre golpes, né, a gente pode falar de diferentes modalidades, seja Pix, seja o WhatsApp, seja falso boleto, seja o falso funcionário. Só que a gente consegue achar um padrão nesses golpes, que geralmente eles exploram a situação de emergência. Então, toda vez que vai chegar na vítima, vai falar que precisa do pagamento, que a conta vai ser bloqueada. Sim. A abordagem sempre vai ser vitimista. Isso. Sempre vai explorar. Ameaçador. Vai atrasar o boleto, então, não sei o que, vai pagar multa. Conseguir, vão, sei lá, me sequestrar. Aí, o que a pessoa vai fazer? Não vou deixar mesmo. Então, e é muito importante a gente tratar isso, principalmente ou paralelamente, como o professor falou, por conta do fator psicológico. Porque na hora de instaurar o golpe, acontece isso, essa exploração por parte da necessidade, por parte da culpa, também as consequências psicológicas que ficam com as vítimas, né? Da autoestima, da pessoa se sentir, putz, eu fui enganado, eu fui lesado. Foi o caso que eu te falei do irmão da minha sogra. No caso de vocês, parente, amigo, alguém próximo a vocês, já caiu, já foi vítima de um golpe dessa natureza? Sim, já tive. Inclusive, posso falar que eu já fui vítima de um golpe desse. Tá brincando? Mas foi por realmente um vazamento de dados de uma instituição bancária. Não sei como... acho que você me falou naquele dia, né? Fala mais por gentileza. Então, foi uma situação muito complicada e, como o colega Pedro mencionou, realmente é um pouco que abala o psicológico das pessoas, porque a gente se sente vulnerável. Confiamos nos nossos dados. Hoje, o Pedro pode falar com mais propriedade sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, mas penso que estamos muito vulneráveis hoje. Eu creio que deveria ser mais aplicada de forma mais rigorosa. Muitas ligações que recebemos hoje em dia, eu acho que isso é comum entre as pessoas sobre a sociedade brasileira. A cada 10 minutos, uma estatística, tem uma ligação sobre golpe, uma voz automática robô, alô, tem alguém aí, olá, entendi. Então, a cada ligação que ficamos mais vulneráveis. Sobre o golpe. Tive um vazamento bancário, isso ainda está sendo analisado por parte interna do banco, mas de qualquer forma já está ajuizada essa ação. E de repente sumiu uma quantia um pouco mais de R$40 mil da minha conta. Então entrei em contato com o banco, foi registrado uma transferência bancária para uma terceira pessoa. Entrei em contato com o banco, eles desconhecem, por hora foi feito com a minha senha, mas também não houve comprovação. Entende? Então, tentamos identificar esse terceiro. Quando identificaram essa transferência, foram, igual o senhor exemplo, tem esse mecanismo de devolução de transferência, porém não conseguiram, porque assim que saiu da minha conta, passou por 3 instituições intermediadoras de pagamento. Então, não são bancos, não são agências bancárias, são apenas intermediadoras. E até hoje não se descobriu o paradeiro. Você acha que isso é para dificultar o rastreio? Sim, é para dificultar. Porque em contato que fizemos,
o corpo jurídico que me assiste nesse processo, eles comentaram que é bem comum no mundo do golpe digital, principalmente instituições bancárias. Eu não vou te perguntar o nome do banco. Eu só tenho uma curiosidade, se você puder me dizer. Sim. É banco privado ou estatal? Banco privado. Banco privado. Sim. Mas, obrigado, Tio. O Pedro ia falar sobre o papel, digamos assim, da LGPD em relação à proteção das vítimas. O que é que você ia falar, Pedro? Então, esse envolvimento das pessoas com as novas tecnologias se tornou tão presente, tão difícil da gente separar o que é a nossa vida física e nossa vida digital, que novas leis foram necessárias para poder regular. Isso mesmo. E eu sei que é um tabu, mas a regulação das redes, a regulação da internet, ela precisa ser feita. E nesse caso, em 2018, muito baseada pela Lei de Proteção de Dados Europeia, que é a GDPR, foi aprovada e entrada em sanção a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que basicamente o que ela vai dizer? Ela vai trazer a proteção de dados pessoais de pessoas físicas naturais. Não vamos se atentar apenas àqueles dados muito claros, como nome, CPF, porque a LGPD ela pode falar de dados que levem até você. Então, por exemplo, eu trabalho em algum lugar e tenho meu número de matrícula. Não é um dado que é inerente a você mesmo, mas eu consigo chegar até você. Então, dados pessoais é de uma forma ampla. E o tanto que isso é perigoso que a gente vê nesse caso, em que um vazamento de uma base de dados, a gente não pode abrir muito, porque nem se sabe ainda o que aconteceu, né? Uhum. Mas na maioria das vezes, vazamento de base de dados acontece, seja de forma criminosa ou por falta de imperícia, pode acontecer dos dois casos, mas que acabam caindo em mãos de criminosos e vão para isso. E não vamos pensar que só dados mais sensíveis, como CPF, conta bancária, que vão oferecer risco. Não. Existe algo chamado engenharia social, que a gente ir montando o perfil da pessoa através de pequenas informações. Então, eu sabendo quais sites você acessa, eu consigo traçar um padrão seu. Então, se você acessa muito, por exemplo, um e-commerce, eu consigo saber qual golpe eu posso te oferecer que você vai estar mais suscetível a cair. Então, essas informações precisam de um tratamento mais rigoroso. Daí que surge a Lei de Proteção de Dados. Entendi. A lei, eu acho o propósito dela é legal, é bacana. Mas, assim, é uma visão crítica minha, posso até estar errado. Não sou especialista em lei. Mas eu acho que essa lei ela chegou atrasada. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, na minha cidade, que é Fortaleza, comentei com vocês, daqui a uns dias vou lá, inclusive, uma rede de farmácias, descobriu-se que a partir de uma rede de farmácias, houve um vazamento de dados dos clientes, né? Havia antigamente nos bancos de dados a ficha do cliente, né? Nome, CPF, endereço, parará. E alguns funcionários, né, dessa farmácia, né, venderam essas informações para elementos mal intencionados. Tá? Então, assim, na verdade, eu acho que a LGPD ela chegou com uns 30 anos de atraso, na minha visão. Eu não sou especialista em lei, entendeu? É uma lei válida. Outras leis precisam vir, né, para proteger o cidadão, porque eu tive um aluno que é policial e ele, lá do Campus 2, sim, ele dizia, professor, enquanto o cidadão de bem ele descansa, ele relaxa, a bandidagem não. A bandidagem, ou ela palavras de um policial, sim, ou a bandidagem está tramando alguma coisa, exatamente, ou já está executando alguma coisa. Então, por exemplo, nessa questão aqui dos golpes, né? Já clonaram o cartão meu algumas vezes. Hoje eu estou tão cismado que quando ligam para mim, quando é telefone desconhecido, eu não atendo mais. Eu também não. Eu estou tão cismado que eu francamente não atendo mais. Professor, desculpa, rapidinho. Só te cortando um pouquinho. Não, pode falar, que aqui é um bate-papo, gente. Eu também quase caí um golpe por conta que clonaram meu cartão. Mas olha lá. Os bancos, geralmente, eles têm uma segurança, eu acho, muito falha. Na minha opinião, eu acho que tem uma segurança falha. Poderia ser mais, assim, segura. Só que antes deles conseguirem clonar de fato o meu cartão para comprar, fazer a compra, né? Pediram minha autorização no aplicativo. Olha que bacana. É bem essencial. Gabi, inclusive da lei que está tendo atual no processo que está tramitando, esse foi um dos nossos questionamentos na inicial da ação que entramos, porque o que acontece? Meu perfil de movimentação bancária é totalmente diferente do valor da transação que foi realizada. Sim. Entende? Raramente eu já cheguei a movimentar mais de R$1.000 na minha conta. Entende? Porque, inclusive, quando você passa do valor, eles comunicam você, né? Hoje citando um exemplo, o Itaú. O Itaú, ontem eu tentei fazer um Pix de R$180.
bloqueou e mandou uma mensagem no WhatsApp ver se era eu confirmando. Nem um valor tão alto. Sim. Então. E já essa instituição basicamente transferiu 40 mil reais, não teve um bloqueio de segurança. Nossa. Foi isso que eu tô me questionando. Tu não acha que a gente de dentro não faz esse tipo de coisa? Não sei, professor, porque o que acontece? Trazendo um pouco sobre a vulnerabilidade dos dados pessoais. O que acontece? Os processos judiciais dizem que muitos são de formas públicas, são de acesso ao público. Hoje, estamos muito fragilizados, uma coisa que eu estava observando, o que acontece? Hoje, você chegar na plataforma judicial, um exemplo, PJE, que é o processo judicial eletrônico, onde fica formalizado ali todos os bancos de dados e informações dos processos das pessoas. Perfeito, você colocou ali o nome, Otílio, blá, 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 João Antônio Raimundo. Você colocou o nome da pessoa ali, aparece todos os processos relacionados a essas pessoas. Como é um processo de consulta pública, você tem acesso a todas as informações do processo. Você tem acesso a endereço, você tem acesso ao CPF, ao telefone. Então, querendo ou não, isso torna um pouco mais complexa essa questão de fragilidade dos dados, porque muitas pessoas ficam expostas. Então, exemplo, uma pessoa que tem um acesso a uma plataforma, um login, um token para logar informações sigilosas, uma pessoa que utiliza de uma má fé hoje consegue até acessar um banquete de informações de dados pessoais. Uma pessoa pegou, conseguiu uma lista, vamos supor, conseguiu uma lista de 1000 processos que está ali, vendeu para terceiros, então assim que começa o ciclo. É isso que eu estava te falando, desde os anos 90 já foi percebido isso em Fortaleza. Aí eu até citei, eu conversei com o grupo outro dia, que eu estava saindo do supermercado, aí eu atendi um telefonema via WhatsApp pela logo da Caixa. Né? Porque assim, telefonema pelo WhatsApp eu ainda atendo. Comum não atendo, não. Quando eu não conheço o número. Aí eu vi a logo da Caixa. Aí eu achei estranho, porque banco normalmente não liga pra gente, né? Não, jamais. Aí como eu tava dirigindo, primeiro o camarada lá procurou pela minha esposa, Camila. Minha esposa Camila. Aí eu gostei de falar com a Camila, tal. Falou o nome dela completo. Né? Ele disse, não, olha, eu sou o marido dela. Né? Aí eu perguntei, o senhor tem um telefone dela? Tem, o telefone dela é tal. Ele tinha o telefone dela. Então eu faço o seguinte, eu ligo pra ela, porque eu tô dirigindo, né? E aí quando eu cheguei em casa, eu disse, amor, alguém da Caixa te ligou? Ela, amor, não era da Caixa não, era golpe. Então ela já sabia que era golpe, né? Sim. E aí ela disse que conversando com o cidadão, né? Vamos ser gentis, né? Generosos. Ela conversando com o rapaz lá do outro lado da linha, ela disse assim, moço, eu trabalho no TJ, na vara criminal. O senhor quer continuar essa conversa? Ele desligou na cara dela. Entendeu? Eu só queria pontuar que o senhor falou sobre a legislação vir atrasada. E de fato. É a visão que eu tenho. Sim, talvez eu esteja errado. Mas é porque a gente parte do seguinte ponto. Dados pessoais existem desde vai se saber quando. Então, vazamento de dados pessoais não necessariamente vai ocorrer por formas digitais. Eu ter uma lista, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma empresa X e eu tenho uma ata de participação de uma reunião. E eu preciso do nome do colaborador e o CPF numa lista. Se isso vazar, é vazamento de dados. E não foi de forma digital. Entendi. Então, acontece muito de forma física. Tanto que existem várias boas práticas que a gente coloca em empresas, né? Em compliance para poder se adequar à LGPD. E não todas são digitais. Tem muita mídia física, né? E a gente falando um pouco mais sobre isso, é falar sobre a importância da legislação. Que uma das reclamações que a gente teve ao abordar idosos foi justamente sobre isso, endurecimento da legislação penal. No caso da LGPD, ela vai trazer sanções só administrativas, né, para a empresa que tratar os dados. Então vai aplicar multas e pode escalonar para uma eventual resposta no âmbito penal, no âmbito criminal. Sim. Só que existem também leis que levam isso para o lado penal, de responsabilização. Sim. Então, essa parte que eu falei da pessoa ter a sensação de insegurança também parte um pouco disso, das leis serem brandas enquanto isso. Isso a gente fala de um depoimento de um idoso que a gente colheu. Então, a gente pode trazer por 3 partes. A legislação que vai falar sobre o tratamento dos dados nas empresas. Sim. A gente pode falar também de programas, iniciativas, enfim, que conscientizem as vítimas e também dar resposta dentro do direito penal para aquele indivíduo que fazer crimes, né, a partir disso. Sim. Porque aquilo, por exemplo, um furto de telefone hoje não é um mero objeto. Está furtando, querendo ou não, um pedaço das nossas vidas. Porque lá vai ter seus dados, vai ter foto da sua família. Aplicativo de banco, né, e tal. Realmente é muito delicado isso aí, cara. É muito delicado. Por exemplo, a minha esposa trabalha no TJ, ela me falou que da pandemia para cá houve uma certa diminuição do crime de rua. Porém, houve um aumento de crime virtual. Né? Porque é mais difícil rastrear o bandido. Sim. E as penas, como você falou, são mais brandas do que
de crime ali, a mão armada e coisa do tipo, entendeu? Agora, eu queria ver aqui com vocês, mudando um pouquinho, eu queria que vocês falassem, por gentileza, houve 2 visitas, Sim. houve 2 contatos com o público-alvo. Não sei se a Gabi estava se preparando aqui para falar alguma coisa, depois você volta, Gabi. Não. Eu quero que vocês me relatem, por gentileza, eu não pude ir, peço desculpas, eu sempre que possível gosto de ir. Como é que foram esses 2 contatos com o público-alvo? Como é que foi a receptividade? Foi melhor do que vocês esperavam? Não foi? O que vocês podem... Eu vi as fotos, eu vi os vídeos. Contem pra gente como é que foi como é que foram os principais momentos. Perfeito, professor. O nosso contato inicial com o público foi de forma bem receptiva. Todas as pessoas que colaboraram, a população em geral, desde jovens, adolescentes, idosos, foram bem receptivos e puderam contribuir muito com a nossa pesquisa de campo. Muitos deles, creio eu, que das pessoas que eu entrevistei, basicamente 100% informaram que já conhece alguém que passou por algum tipo de golpe, deram exemplos na família e contribuíram com muitas informações para nossa pesquisa. Inclusive o Pedro pode até complementar o tema abordado que eles mais especificaram sobre os golpes. Sim, sim. Trazendo um lado um pouco mais emotivo que eu lembro dessa pesquisa de campo, é até um exercício de humanidade, né? Quando a gente chega num idoso e dá a voz a ele. Isso que aconteceu. A gente chegava e perguntava como que ele se sentia. E lá ele tinha um espaço para poder falar. Então foi muito legal no nosso trabalho isso, de poder escutar uma pessoa que não a todo momento tem esse espaço. Então, escutamos quais foram as principais modalidades de golpes, né? Muitos falaram dos idosos, né? Um dos que mais atingem o público idoso é a clonagem, né? Então, se passando por um filho, por algum parente, porque mexe justamente no senso da emergência, da ajuda, que isso é endêmico, querendo ou não, da pessoa que tem mais idade de querer ajudar. Inclusive pela inocência da pessoa. Porque na época a pessoa dela, idosa, antigamente não tinha os golpes que tem hoje, né? Então, o que eu acho novo das pessoas é isso. Sim. É essa predisposição em ajudar. Sim. Né? Agora, por exemplo, a minha esposa tem uns tios que moram em Recife. E conseguiram clonar o telefone, acho que foi da tia dela. Não. Foi da tia ou foi do tio? Não lembro. Clonaram o telefone do tio, da tia dela e convenceram a fazer um Pix de R$910. E aí, depois é que perceberam que era golpe. Sim. Entendeu? Eu mesmo costumo alertar os meus parentes no interior. Hoje mesmo um exemplo. Se mandasse mensagem para meus avós, um perfil com a minha foto, escrevesse: vó, preciso urgentemente de R$1.000. Eu não tenho dúvidas que minha avó mandaria esses R$1.000 sem me ligar, sem questionar alguém. Porque realmente é pela inocência da pessoa. Pela boa fé da pela pessoa. boa fé. Às vezes também, até vamos supor, no dia a dia que a gente tá cheio de coisas pra fazer e a gente às vezes fica meio despercebido, a gente fala: não, tá bom aqui, vou fazer. E faz, né? Assim, por isso que eu falei, a internet, ela evolui, os crimes também evoluem junto. Exatamente. Não para. Tem as leis, sim, que eu acho que elas são importantes, né? Por exemplo, a lei que eu trago aqui, a 14.155. Ela trouxe penas mais severas, mas mesmo assim, às vezes as pessoas sentem muita dificuldade, porque não são atendidas, entendeu? Quando você vai tratar de um crime, em qualquer lugar que você foi, tomei um golpe, vou correr atrás sobre buscar uma solução. Às vezes, a pessoa nem sequer é ouvida, entendeu? Então, as pessoas, querendo ou não, elas ficam meio desacreditadas na justiça, por exemplo, sabe? E isso ocorre muito também dentro da nossa pesquisa, né? Que vai de encontro ao que o senhor falou. E ao que o Otílio falou também, da sensação de vergonha que a gente sente. Uhum. Muitas das vítimas não procuram ajuda, seja, por exemplo, ir à delegacia, fazer um boletim de ocorrência. Então, a taxa por exemplo, de crimes, ela é um pouco incerta por conta disso. E isso foi parte do nosso primeiro encontro, onde a gente foi fazer essa pesquisa de campo. E a gente também teve o segundo encontro, Sim. onde a gente foi distribuir uma cartilha com diversas medidas de segurança que a gente elaborou através dos principais golpes. Então, eu acharia interessante a gente também passar aqui algumas boas práticas para as pessoas terem em casa, né? Como se prevenir ou remediar esses golpes financeiros, né? Golpes digitais em gerais. Você leu minha mente, era isso que eu ia pedir para vocês perguntarem. O nosso tema de imediato a gente trata sobre os idosos, mas não só se limitando a eles, né? Sim. A gente tem que deixar muito claro isso. Então, gente, assim, já a gente tô olhando aí o tempo, né? 5 minutinhos.
Passou Vamos rápido. pensar aqui, vamos pensar já em finalização. Um bate-papo gostoso termina rápido, né? Gente, o que foi... Eu vou perguntar duas coisas. O que foi mais marcante para vocês durante a feitura do projeto, durante a condução do projeto? E que dicas, seguindo a linha de raciocínio da Gabi, que dicas, pelo que vocês aprenderam, vocês gostariam de dar para a moçada que está nos assistindo agora? Então, eu daria uma dica da gente, querendo ou não, por mais que a gente esteja na correria do nosso dia a dia, prestar um pouco mais atenção, parar e se colocar no lugar de que às vezes você pode você pode passar por um golpe assim e às vezes ficar com vergonha. Gente, não fique com vergonha. Sério, não deixe as pessoas passar por cima de vocês. Conte para as pessoas. Contem, Faça o boletim de ocorrência. Exatamente. Porque... Inclusive, por mais que não pareça, mas as forças policiais, os órgãos de segurança pública têm atuado constantemente para tentar identificar esses meliantes, porque o que acontece? A denúncia, claro, é constrangedor, porque o que acontece? Um pai de família que junta 10, 15, 20 mil reais, uma poupança, vê aquele dinheiro, sacrifício indo embora em questão de 30 minutos, 40 minutos, isso é vergonhoso. Nossa. Entende? A pessoa se sente fragilizada, se sente omissa. Então, acaba que ficando negligenciando aquela informação. Então, é importante, por mais que aconteça isso, não precisa comunicar com o público geral. Vai na delegacia, hoje temos a opção de registrar um boletim de ocorrência eletrônica. Isso, e é entende? sigiloso, tá? Sim, Os totalmente dados sigiloso. Vai e comunica, porque é através dessas informações que a polícia trabalha em cima disso. Exatamente. Podemos ver com frequência várias reportagens jornalísticas policiais desmanchando cativeiros, golpistas, principalmente outro golpe que podemos citar, o golpe do falso advogado, que manda mensagem se passando. Isso é mais entende? recente, né? Sim, Isso é mais recente, que engloba também os golpes digitais. Eu vou te falar Sim. que a gente que é da nossa geração, um pouco mais antenada do que os idosos, eu não tenho medo dos golpes que já foram mapeados. Isso Sim. eu tô tranquilo. O que eu tenho medo, eu não vou negar para vocês, são os novos golpes que virão. Porque virão, isso é verdade. virão, certamente Com virão. certeza. E aí, a questão é que os golpes estão cada vez mais bem elaborados. Sim. E aí uma hora você fica mais propenso a cair. Então, eu sou desconfiado, eu confesso. Mas o fato de eu ser desconfiado Sim. não me garante uma imunidade, digamos assim. Sim. Então, assim, eu Exatamente. peço a Deus, do fundo do coração, eu peço a Deus que Ele me ilumine, para eu evitar esse tipo de coisa. Porque, gente, nosso dinheirinho é suado, né, gente? Vamos falar a Demais, verdade, nosso demais. dinheirinho é suado. Pra vir aí um malandrinho e creu tomar o dinheirinho da gente, não dá certo. Não é nada engraçado, não é nada engraçado um negócio desse, eu vou te contar, né? Então, gente, é isso, assim. O que mais marcou pra vocês? Vai lá, Pedro. Então, Claro. foi esse contato, né, justamente com esse público que não teria Voz, né? não teria voz. E se eu fosse dar um conselho bem breve, assim, os golpes são diversos, né? Então, falar na minúcia de cada um é um pouco complicado. Mas vai de encontro ao que o professor falou, o que o Otílio falou e o que a Gabriela falou. Desconfie. Redundância. Quando eu falo isso, é porque se você recebeu uma mensagem, seja do seu banco, por exemplo, pesquise, vai na URL, né? E pesquise banco, não sei o que.com. Vai você mesmo buscar o site. A URL que o Pedro falou É a caixa de procura, né? Uniform Resource Locator, né? É o site, né? Então, se você recebeu mensagem de uma pessoa, ligue para a pessoa, seja redundante, Perfeito. tente ter E mantenha a confirmações. calma. E mantenha a Isso, calma, respira. Mãe, urgentemente, me manda R$1.000, Isso. tô aqui na fila. Isso. Dá uma Tá ligada, dirigindo, para, aí o respira. carro. Isso. Tenta já mandar uma mensagem. Boa, Entende, boa. pessoal? Então é basicamente isso. Eu acho que o que precisamos ter realmente é cautela. Pensar nas nossas atitudes para que futuramente, posteriormente, não possamos se arrepender. Perfeito. Entende? Pela nossa aceleração no dia a dia é que a gente acaba cometendo alguns erros. Exatamente. Excelente. E vocês, resumidamente aqui, temos um minutinho. Vocês acham que, podem ser sinceros, nós cumprimos com o objetivo do trabalho, nós alcançamos o objetivo, que é Sim. levar essa informação Isso ao nosso perfeitamente. público-alvo? Que Eu lição que acho fica? que Que dicas finais vocês podem dar? Professor, olha, eu gostei muito de participar desse trabalho. Por quê? O senhor é um ótimo docente. Sério. Ó, vou pedir aumento. Primeira vez que eu tenho aula com o senhor, nossa, eu gostei muito, porque sabe o que acontece?
Ele escuta a gente. Não foi ensaiado, não. Ele escuta a gente, de verdade. Ele escuta a gente, ele escuta nossas ideias, o que a gente tem pra propor, assim. E ele vai lá mesmo com a gente, ele quer estar em tudo. Então, isso é muito importante pro aluno, entendeu? E, por exemplo, eu aprendi mais também sobre o direito digital em si. Que eu não, assim... Já tive aula sobre, mas ficou meio assim, entendeu? Exatamente. Esse é o propósito da disciplina extensionista. É levar os alunos à vivência prática da coisa. Nós estamos encerrando. Otílio, mais alguma coisa? Não, professor, só agradecer ao senhor, como o senhor disse, realmente é um tema que gera muito interesse, não só acadêmico, mas social. Isso. Então, nós, como os acadêmicos, eu creio que realmente esse trabalho foi feito com muita dedicação. Quero aproveitar aqui um momento também para agradecer os colegas que não puderam estar presentes aqui, mas que cada um deles foi essencial para que esse trabalho ocorresse de forma bem prestativa à sociedade. Boa, Tílio. Espírito de equipe. Sim. E aí, Pedro, para finalizar? Não, e sendo um pouco modesto, né, mais importante do que a conclusão do nosso trabalho é a brecha que a gente deixou. Essa visão que a gente trouxe das outras pessoas olhe para isso, olhe para golpes financeiros, olhe para os idosos. Então, mais do que o resultado fim do nosso trabalho é a conscientização que a gente fez com as pessoas que tiveram contato com ele, né? Então, excelente. Excelente. Desculpa discordar porque o nosso tempo está acabando. Gente, obrigado pela atenção. A gente gostaria de estender o papo, mas o protocolo é de 30 minutos. Tá? Agradecendo também nossos operadores ali, o Rafa, o Arthur da comunicação. É sempre um prazer vir aqui gravar podcast com os meus alunos, tá bom? A gente fica com Deus. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.